ser um nome também que volte ao radar do Flamengo. O Flamengo vai buscar a reposição e a contratação de jogadores. Confrontos de amanhã, né? Porque amanhã também há brasileiros entrando em campo pela Libertadores. O São Paulo, por exemplo, vai jogar contra o Nacional do Uruguai em Montevidéu e o Flamengo recebe o Bolívar no Maracanã. Esse é um jogo que pode ser muito importante para o Flamengo, né? Porque, ao contrário dos outros rivais, o Flamengo tem praticamente um jogo para resolver a sua vida, né? Porque se a gente for levar em consideração que o jogo contra o Bolívar, lá em La Paz, é meio que uma loteria, né? Porque você não sabe o que vai acontecer, é um jogo que tem muitas variantes, né? Que interferem diretamente no desempenho. O Flamengo teria uma oportunidade boa para matar o confronto, fazer um placar elástico, tentar resolver, não levar o jogo em banho-maria, mesmo se o resultado for favorável naquele momento, 1-0, por exemplo, porque o jogo da volta lá em La Paz, com um bom time do Bolívar, promete ser muito complicado, né, Mansur? Hoje fui olhar até alguns números do jogo Flamengo e Bolívar no Maracanã, na fase de grupo, porque se enfrentaram na fase de grupos. E o que me ocorreu é assim, como a comissão técnica do Flamengo deve estar pensando na preparação desse jogo. Naquele dia, o Bolívar ficou 51% do tempo com a bola. Finalizou 10 vezes no gol do Flamengo. Por quê? Porque quando o Flamengo faz 1-0 e o gol saiu no primeiro minuto de jogo, o gol do Gerson, era um jogo de fase de grupo em que podia ser, no desfecho daquele grupo, um confronto direto por liderança, acabou não sendo. O Bolívar terminou como primeiro. O Bolívar saiu para o jogo, porque ele tem até essa característica de time que sai para o jogo. Acontece que tudo indica que dessa vez, e aí o Flamengo construiu 4-0. Se o torcedor do Flamengo olha para o placar da fase de grupos, ele deve pensar, poxa, um 4-0 de novo? Se a diferença no nível do mar é essa, o 4-0 é o resultado que dá o conforto. A questão é que ali, o Bolívar, após 1-0, oferece 1000 espaços ao Flamengo. Para o Flamengo atacar, incomoda ofensivamente, porque até tem muito mais qualidade do que outros times bolivianos. Oportunidades naquele jogo do Maracanã. Entre o 1-0 e o 2-0, o Bolívar tem ótimas oportunidades. Só que agora a sensação, a gente tentando imaginar o jogo, é assim, se o Flamengo faz 1-0, o Bolívar continua todo lá atrás. Se faz 2-0, provavelmente continue lá atrás. Só a partir daí, num placar um pouco mais duro, a gente imagina que o Bolívar saindo um pouco mais para o jogo. Então, essa sensação de ser um mata-mata, mas em que o time que joga o primeiro em casa só tem uma chance para construir o resultado, porque é muito difícil fabricar um placar melhor, a não ser com uma enorme dose de sacrifício, alguma dose de sorte, uma adaptação muito boa dos jogadores e o jogo encaixar muito. Uma bola parada aqui. O time encaixar muito para não se desgastar e correr muito errado, correr muito atrás lá na altitude. Essa sensação de que tudo tem que ser resolvido aqui, ela gera ansiedade, faz com que o adversário confie demais na sua capacidade para o segundo jogo por causa da altitude e não vai dar tantos espaços mesmo se estiver perdendo. E os momentos são diferentes, as circunstâncias, tudo muda, cara. E aí pode até ser um jogo mais fácil para o Flamengo, que a gente não sabe, mas pode ser também realmente mais difícil, cara. O jogo é muito mais tenso do que era, porque o Bolívar ele tinha uma condição de tabela muito mais tranquila, agora não pode. Agora o jogador entra em campo sabendo disso, né, Alex? Que falou, olha, hoje é o dia pra gente aproveitar, se der pra fazer uma vantagem maior, o Flamengo não pode hesitar, não pode cozinhar o galo ali um pouco, né, durante o jogo, mesmo com o placar favorável, porque o jogo da volta, ele é de muito sacrifício, né? É muito atípico, né, cara? Você não sabe nem como que você vai reagir nesse ambiente lá também naquele dia. E o Flamengo, com essa questão de perder o Vinha, de perder o Cebolinha, cara, a circunstância daqui pro final da temporada pode acontecer algumas coisas desse tipo, né? Então o jogo em casa, naturalmente, você tem que tentar fazer o melhor. Aquele negócio de não tentar não tomar gol, mas você pressionar realmente o adversário, nada vai ser resolvido nesse primeiro jogo, porque tendo esse segundo jogo na altitude, mas que tem que realmente fazer um jogo muito bom nesse primeiro, conseguir um tipo de resultado em quantidade de gols, uma diferença de gols importante para lá, vai acabar realmente trazendo um certo
um certo alívio para poder preparar esse jogo da volta lá num momento que você não sabe o que vai acontecer. Tem uma coisa que pode ser favorável, assim, o Bolívar, ele não é um time defensivamente muito sólido. Uma das razões também dele ter pego um pouco da bola e tentado jogar é que ele é um time que, diferente de outras equipes bolivianas de outros tempos, é um time que tem mais qualidade. E especialmente bola aérea. É uma perda que o Flamengo vai sentir muito amanhã não ter o Bruno Henrique. Que junto com o Pedro, o ataque à área do Bruno Henrique e o bom jogo aéreo dele podia fazer muita diferença nesse jogo. Sem o Cebolinha deve entrar o Luiz Araújo, né? Com o Gerson partindo de um dos lados do campo. A gente não sabe, o Tite por vezes inicia com o Gerson pela direita, Luiz Araújo mesmo na esquerda, embora não seja o melhor lado dele. Às vezes durante o jogo faz essa inversão, mas deve ter Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta. Mas a ausência do Bruno Henrique, até como uma alternativa de jogo, durante o jogo, para a bola aérea, podia ser importante para o Flamengo. Vamos fazer o seguinte, deixa eu dar as notícias de hoje para vocês, atualizar o noticiário do Flamengo. O Cebolinha foi operado, né, hoje, passou por uma cirurgia para correção de uma lesão, uma ruptura, né, no tendão de Aquiles, né, vai ficar um bom tempo fora aí. Boa recuperação, então, para o Cebolinha. O Lohan hoje renovou seu contrato com o Flamengo, né? Ampliou o contrato até 2029. Não assinou o contrato, mas a negociação já foi acertada, vai assinar nos próximos dias. E o Michael, né, que estava no Al Hilal, jogando lá no time do Neymar, sob o comando do Jorge Jesus, pode voltar ao Flamengo, né? O Landim, em entrevista ao canal do GV, disse que pode acontecer, né? Um jogador que o Flamengo teve uma boa passagem, né? Ele foi muito bem por aqui e o Al Hilal não conta mais muito com o Michael. O problema é que os valores pedidos pelo staff do Michael, né, para quem foi ouvir, assustaram, né? Então a grana é muito alta, por isso vários clubes já pularam fora da negociação com o Michael. O Grêmio falou em Michael, o Corinthians falou em Michael, o Cruzeiro falou em Michael e ninguém contratou o Michael. Então os valores que estão sendo pedidos pelo staff do Michael estão assustando os possíveis interessados. Como o Flamengo está precisando, né? Agora perdeu Cebolinha, Bruno Henrique também tem enfrentado problemas físicos, de repente é o Flamengo quem vai dar esse tiro aí. E, assim, são duas dessas notícias são especialmente importantes. Primeiro, o Tite no treinamento testou a lateral direita também com o Wesley e com o Varela, porque o Wesley tem essa questão da possível negociação. Isso. Vamos ver como isso nas próximas horas vai evoluir. Acho que o Michael Flamengo vai precisar mais uma peça ofensiva, pelo menos, especialmente do lado de campo. Ele teve uma ótima passagem, então é natural o interesse. A renovação do Lohan, eu não tenho a informação de que esse foi o fator, mas essa negociação ela se arrastou um pouquinho e em dado momento pareceu ter dado uma complicada. Coincidiu com o momento em que ele que vinha sendo um reserva imediato do Arrascaeta, muito usado no período da Copa América. Foi titular do time no período da Copa América, né? Em vários jogos. Ele parou, às vezes, de ficar, inclusive, no banco. Isso. Jogou jogos com o Sub-20 do Flamengo. E no momento em que tem escassez no elenco. O Flamengo não pode se dar o luxo no momento de voltar a ter minutos no jogo, porque é um jogador que, com todo o processo de adaptação, de amadurecimento, mas os sinais iniciais foram muito bons. Vamos falar um pouco... Não, só porque em cima disso, o Calçade Filho está falando de uma imprevisibilidade da Libertadores que é inerente a qualquer campeonato de mata-mata, né? Quer dizer, você nem sempre vai ter o melhor vencendo, você tem as classificações, podem ser de azar, pode ser de arbitragem, pode ser de uma felicidade absurda de um jogador específico, enfim, assim são os mata-matas. Nos pontos corridos, não. E por isso eu só queria, e aí agora fazer um elogio ao Tite, pela escolha que ele teve diante do jogo do Palmeiras, porque é fácil também olhar para o resultado e depois do resultado fazer a avaliação o cara acertou, o cara errou. Eu acho que assim, o jogo contra o Palmeiras era um jogo em que o Flamengo não podia poupar os seus principais jogadores. Perfeito. Olhando para a Libertadores. Porque o jogo contra o Palmeiras não era só um jogo em que o Flamengo poderia ganhar 3 pontos.
era um jogo em que ele poderia tirar 3 pontos do Palmeiras, não permitir que o Palmeiras conquistasse nenhum ponto, abrir 6 pontos diante de um candidato direto na briga pelo título, com um jogo a menos. Então, seria uma situação de enorme vantagem. E não vou dizer que seria descartar um candidato ao título, mas seria afastar demais esse candidato da briga pela taça. Então, eu entendi perfeitamente a ideia do Tite ao fazer isso. E eu que critiquei, inclusive, a escolha do Tite em poupar jogadores importantes no Allianz Parque no primeiro turno. Eu acho que é preciso elogiar. E aí você vai dizer, mas tem jogo de Libertadores. Sim, tem jogo de Libertadores. Eu acho que é óbvio que não dá para os caras jogarem toda quarta e domingo, mas em alguns momentos específicos. Se você tem informações que indicam que os caras vão aguentar, em alguns momentos específicos você faz esse esforço. E isso acontece inclusive na Europa, basta a gente olhar para os principais times da Europa que às vezes fazem esse esforço. Qual é o grande azar do Flamengo? Porque aí para mim é azar mesmo. É que esse discurso todo que eu falei do Flamengo em relação ao Palmeiras, ele vale, obviamente, também para o confronto contra o Botafogo. E aí o que acontece? O Flamengo tem o jogo contra o Palmeiras pelo Brasileiro, o jogo com o Bolívar Libertadores, o jogo com o Botafogo pelo Brasileiro e o jogo com o Brasileirão, a importância que ele tem, e entender que aquele jogo que aconteceu no final de semana contra o Palmeiras poderia ser um jogo praticamente... Tinha o time com o que tiver à disposição, óbvio, isso não se discute, mas quinta-feira é um jogo que o Flamengo tem que fazer, não é negociar 1-0, é um jogo para 2, 3-0, se possível, para poder negociar com os outros dois e para poder evitar qualquer tipo de susto jogando na altitude. Primeira fase foi 4-0, né? É com tudo? É o jogo do tudo ou nada? Ele fez o segundo jogo contra o Bolívar em casa, depois de ter tomado 2-1 na Bolívia. Não foi legal o Flamengo fora de casa. Foi. Ele primeiro encarou o Milionários em Bogotá, 2.600 metros, não foi bem. E a altitude, cara, para quem não está na altitude, pode parecer uma brincadeira. Quem tem que correr lá é outra conversa. Realmente faz diferença. Então, quinta-feira é o dia de... O mundo ideal é repetir o placar daquele primeiro jogo. Porque aí você leva 4-0 para a Bolívia, você já quebra o teu adversário. Até um 3-0 já estava legal. Você quebra, tá lindo. Você quebra o adversário. O problema é, sim, pode ser... 2-0 é ruim? Gente, ganhar o jogo não é ruim. Mas com 2-0 ele sabe que ele vai sofrer lá. Toma um gol, as coisas ficam justas e a equipe pode sofrer um pouquinho. Porque o desempenho não é igual. Tá? O único time que performou melhor, que teve um desempenho melhor na altitude, na fase de grupos, foi o Milionários, que saiu de 2.600 para 3.600. Veja o que chegou, entendeu? Foi o time, você olhando os números, tudo, você fala assim, eles encararam melhor. Por quê? Porque eles subiram, em relação ao que eles estão acostumados, 1.000 metros. Quem está ao nível do mar vai a 3.600, vai encarar um frio. Outra coisa. Pode ser 0, pode ser -2, tá? Tem sido assim na Bolívia esses dias. Então você pode chegar na hora do jogo com 2, 3 graus, e isso também faz diferença no rendimento, que é o frio, o jogador puxa e não vem, o ar, a bola fica mais rápida, tem menos resistência. Então, uma série de motivos que você tem que minimizar. Se minimiza como? Vencendo bem. Então, esse é o jogo, esse é aquele jogo que tem uma marca especial na tabela ali, que deveria ter para o Tite, fala assim, esse jogo tem que ir com tudo. Ele foi com tudo contra o Palmeiras, não foi, perdeu 2 jogadores. Ele tem, mas valeu a pena assumir o risco. Não estou dizendo que deveria ter ido com os reservas, apenas que, para as pessoas entenderem que o porquê quando você tira um ou outro jogador da partida, para uns é frescura, mas quem está dentro sabe por que está tirando. E sabe também quando vai forçar. E nesse caso, nem eram jogadores que você pega um tendão de Aquiles, tá quase para romper. Ninguém tem essa informação e vai usar o jogador. Mas, eu digo, o jogo pode acontecer, você perder 2. São 2 jogadores importantíssimos. São jogadores de um lado do campo, o lado esquerdo. Não, e outra, hein? O reserva do Cebolinha não pode jogar. Que ele foi o Bruno Henrique, que ele foi expulso no jogo contra o Milionários, né? Foi suspenso no jogo contra o Milionários. Vai de Luiz Araújo, ele vai ter que repensar ali. Mas o elenco do Flamengo é um elenco que te dá condições de suprir necessidades nesse momento, né?
Agora, a gente tem... Em relação ao Botafogo, então, pode ser... Você pode pensar com mais carinho para esse jogo e lá na outra quinta, aí você dá uma dosada. O Jean pediu a palavra. E o Botafogo também, porque... sai. Sim, pode falar, Jean. Jean. Não, até porque, primeiro, é quinta-feira o jogo contra o Bolívar e depois, acho que isso para mim tem que ser muito considerado por parte do Flamengo. O jogo contra o Bolívar fora de casa é um jogo em que a qualidade determinante do jogo é física, ela não é técnica, não é a qualidade dos seus jogadores. É um jogo que acontece num contexto tão diferente, tão difícil para os jogadores brasileiros, que você tem que considerar, acima de tudo, a questão física para determinar qual vai ser o seu time. E é óbvio que o Flamengo precisa, como vocês disseram, fazer de tudo, e se fizer um gol, tentar fazer o segundo, e se fizer o segundo, tentar fazer o terceiro, e se fizer o terceiro, tentar fazer o quarto, para tentar resolver a parada no Maracanã, porque toda a qualidade técnica superior do Flamengo conta muito menos, vai valer muito menos no jogo que acontece na Bolívia. Mas até por isso, eu acho que assim, se o Flamengo consegue um bom resultado, talvez o determinante para definir qual vai ser ou qual tem que ser a escalação para o jogo de volta não seja a qualidade técnica dos jogadores. O Arrascaeta é um craque, é o melhor jogador do Flamengo, mas será que é o Arrascaeta que tem que jogar num jogo de volta nessas condições? Será que... O que eu quero dizer é, o Flamengo tem inclusive o histórico recente de um jogo lá por parte dos seus principais jogadores, ou não dos seus principais jogadores, mas de jogadores importantes que podem ser alternativas também para o jogo contra o Bolívar lá. Jogo, Benê? Acho que a grande novidade pode ser o retorno do Varela, né, que treinou com o grupo ontem, ou seja, indicou aí que tem chance de retornar depois de ter ficado ausente do jogo contra o Palmeiras por conta de uma lesão no quadril. E tem também a novidade que pode ser no banco de reservas. O Chola, atacante nigeriano, que a torcida do Flamengo está apaixonada por ele, tanto pedia no time profissional. Na ausência do Cebolinha, inclusive, forças ao Cebolinha, dele, né? Tá? Que daqui a pouco vai passar pela cirurgia. Hoje, Veneno? É hoje, daqui a pouco, no hospital, na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro, vai passar por essa cirurgia. O responsável pela cirurgia vai ser um cara que entende muito sobre o assunto, então, pelo visto, ele está em boas mãos. Toda energia positiva ao Cebolinha, e na ausência do Cebolinha e também do Bruno Henrique, que está suspenso por esse duelo, o Tite pensa em relacionar o Chola, que treinou... Quem é o Chola? É Chola mesmo que fala? Olha, eu falo porque, primeiro, ele é nigeriano, o nome dele é assim que se escreve, S-H-O-L-A. Aí eu pronuncio dessa maneira. É um atacante nigeriano que chegou por empréstimo ao Flamengo, e o Flamengo, no primeiro momento, não ia exercer a opção de compra desse atleta. Mas o Felipe Luiz, técnico do Sub-20, conversou com a diretoria e mostrou para a diretoria que seria importante exercer a opção de compra. Ele tem quanto tempo? Ele chegou no meio do ano passado. Ele tem pouco tempo no Flamengo, mas de fato foi um jogador importante, por exemplo, na conquista da Libertadores Sub-20, um título inédito para o Flamengo. Será importante no Mundial, que vai ser disputado esse ano no Maracanã contra o Olympiacos pela categoria Sub-20. É um jogador que de fato se destaca muito no Sub-20. Agora, a gente sabe que jogar no Sub-20 e jogar no profissional são coisas totalmente diferentes, mas de fato é um jogador que apresenta ter potencial. Então eu não vejo motivos para não relacionar. Você relaciona esse jogador. Se durante a partida for necessária a entrada dele, aí você bota para ele ir já se adaptando ao time profissional do Flamengo, porque eu tenho certeza que ele tem potencial sim de vestir a camisa do time profissional. Mas calma, torcedor, não fique com aquela expectativa, porque o que ele faz no Sub-20 não quer dizer que ele vai conseguir fazer no primeiro momento pelo time profissional. E nem se sabe se ele vai entrar em campo. Então ele pode ser a grande novidade. E tem também o Carlinhos, né? Que antes não estava inscrito na Libertadores da América, e o Flamengo escreveu, e também ele fica à disposição do técnico Tite. Ô Pedrosa, o Flamengo sabe bem fazer essa transição ultimamente, não há desespero no Flamengo, então eu acredito ainda mais com o Felipe Luiz e o Tite, isso vai ser no momento exato, e essa irregularidade, uma irregularidade, ela pode acontecer, então muita paciência mesmo, como o Venê pediu pro menino, né? Vamos chamar ele então de Chola, é assim que chamam ele, beleza. Assim, e eu acho que você tem um Felipe Luiz que tem um entrosamento muito grande com o Tite há muito tempo, e se o Felipe Luiz recomenda a diretoria do Flamengo para fazer a obrigação de compra desse jogador, é porque o jogador tá rendendo, é porque ele acredita no potencial desse atleta, é porque ainda há um trabalho de amadurecimento para ser feito ali. Mas sem dúvida alguma, essa conversa entre o Tite e o Felipe Luiz deve ter acontecido. Posso inscrever o garoto? Pode escrever, Tite, é um amadurecimento. E o Flamengo sabe fazer essa transição
Por mais que eu entenda que esse momento não seja tão tranquilo, porque o Flamengo está sem o Everton Cebolinha, então pode ser que ele entre aí dentro do jogo numa eventual necessidade. Mas é isso mesmo que tem que ser feito. Não é porque o garoto tá no sub-20 que você também tem que manter o tempo inteiro ele ali e não dar uma oportunidade. Ele tem que ter essa experiência, essa bagagem, para que ele possa também entender o que é jogar profissionalmente com a camisa do Flamengo, tirar esse peso de uma estreia, por exemplo, e cada vez mais ele progredir. Isso faz parte. E é claro, a gente sempre pede paciência para a torcida, porque eu sempre falo uma coisa aqui, nem todo jogador que sobe da base, ele tem necessidade de ser craque. Às vezes o cara é um bom jogador e que consegue te ajudar bastante. Então é um amadurecimento natural e a paciência da torcida é essencial também. Olha só, Pedrosa, o Flamengo fez a inscrição aí dos 5, né, a mais nas oitavas, né? Aí tem o Carlinhos e mais nomes da base. Olha que importante aí o Fabiano, meia 19 anos, tem o Guilherme, tem o João Alves, também 19, e o Adriel, atacante de 18 anos. Quer dizer... O Cholo ele já estava inscrito na primeira fase. Então por isso ele que você permanece. Não mencionou o nome dele. Ele esses foram que incluíram, né? Exatamente. Mais uma... Você vê uma preocupação até do Flamengo. Sabe quando Copa? Você tem aquele 23º jogador que é um garoto? A gente pensa muito assim, a questão do Flamengo nas suas listas, ela tem sempre o time, né? Como diz o Vene, o quê? Como é que é? A cavalaria? Cavalaria, né, ô Pedrosa? E os meninos, que é tão importante estar numa competição como a Libertadores, Pedrosa. Sim. É essencial, cara. É essencial porque o garoto ele vai se acostumando a viver a vida de um profissional. Ele vai se acostumando a viver essa bagagem. Eu nem acho que esses jogadores vão entrar, tá? Eu acho que o Tite vai improvisar jogadores que já são mais experientes, o Luiz Araújo, o Matheus Gonçalves, o Lohan, jogadores assim que pra mim eles têm mais capacidade para poder atuar. Mas sem dúvida alguma, só de você treinar com os profissionais, fazer parte daquele grupo, isso já é uma experiência gratificante para esses garotos. E às vezes até usa, talvez, num jogo de volta lá contra o Bolívar, com uma altitude severa. Se fizer um resultado aqui, às vezes os meninos... Você quer uma curiosidade sobre lista de inscritos de Libertadores? Porque o Flamengo aprendeu isso no tempo de pandemia, quando passou o sufoco. O Flamengo escreve, e todos os clubes fazem isso, escreve 50 para manter o número de 50. Porque se você escrever 40, você só vai poder manter 40 na próxima fase. Entende? E durante a pandemia, quando o Flamengo teve vários jogadores 19. afetados, exatamente, o Flamengo passou o desespero, quase não teve jogador para entrar em campo, porque na ocasião não tinham 50 inscritos na competição. Tinham, sei lá, vou dar um exemplo aqui, 38. E aí a Libertadores, a Conmebol não permite que você adicione. Não, se você escreveu 38, você vai manter 38. Então, por conta disso, bota mais. É melhor sobrar do que faltar. Com certeza. Ô, Venei, tem negociação do Atalanta com o Wesley. Como está essa situação? Sim, a negociação aqui está em andamento. Aqui o povo que pergunta para ele no meio da rua, agora é hora. Vai, Venei. Me dá um spoiler, ô amigo. Pô. Você vai ao cinema querendo saber o fim do filme, pô? Isso não existe. Mas aqui no SBT a gente conta o filme. Vamos lá. É o seguinte, o Wesley, ele tem essa negociação em andamento, só que o Flamengo já bateu o martelo. Antes do segundo jogo contra o Bolívar pela Libertadores da América, o Flamengo não libera nenhum jogador. E aí o Flamengo fez uma contraproposta à Atalanta pedindo 18 milhões de euros de maneira fixa e 2 milhões em bonificação. Enquanto isso, o Flamengo vai ganhando tempo. O Fabrício Bruno, pelo que me disse uma pessoa da diretoria do Flamengo, Fabrício Bruno tem mais chance de ser vendido que o próprio Wesley. Falei isso aqui ontem rapidamente. Sim. E é verdade. O Flamengo entende que, no caso do Fabrício Bruno, é mais vantajoso vender. No caso do Wesley, o Flamengo até topa vender, está fazendo esse processo aí de negociação com a Atalanta, mas enquanto isso vai buscando possíveis nomes para poder contratar para a posição da lateral direita. O Flamengo não vai vender antes do segundo jogo das oitavas de final da Libertadores e antes de ter um jogador bem encaminhado para a reposição de Wesley. Então, assim está a negociação em andamento, tanto do Fabrício Bruno quanto do Wesley. Já vamos falar do Fluminense. Ô, Cris! Muita grana. O Flamengo tem mais de 138 milhões de reais a receber por negociações de jogadores no passado recente. João Gomes, 21 milhões e 900 mil reais. Thiago Maia, 21 milhões e 400 mil reais. Vinícius Souza, 18 milhões e 700 mil reais. Otávio, 15 milhões e 900 mil reais. Mateuzinho, 13 milhões e 400 mil reais. Matheus França, 12 milhões de reais. Paquetá, 11,7 milhões de reais. Pablo Mari, 7 milhões e 700 mil reais. Lázaro, 7 milhões e 200 mil reais. Natan, 3 milhões e 400 mil reais. Santos, o goleiro,
3 milhões de reais, e Cauã Santos, um jovem goleiro que foi vendido para o futebol árabe, 2 milhões e 400 mil reais. Então, Flamengo sabe fazer negócio. E por saber fazer negócio, trouxe recentemente a informação que o Flamengo deu um chapéu no Fortaleza, atravessou a negociação e contratou a jovem promessa paraguaia Jorge Mora, de 18 anos, para o Sub-20. E os amigos Flazoeiro e Flabase, os perfis, trouxeram no Twitter todos os detalhes. O Jorge Mora irá assinar contrato com o Flamengo válido até agosto de 2027, isso a gente havia dito. Ele chamou a atenção do departamento de scout do Flamengo na seleção paraguaia, disputando o Sul-Americano Sub-17 em 2023. O Flamengo comprou 50% do jogador por $300 mil, dá em torno de 1 milhão e 600 mil reais. E o Flamengo tem a opção de comprar mais 30% por $250 mil, que dá em torno aí de 1 milhão e 300 mil reais. O Jorge Mora, ele acumula diversas convocações pela seleção da base paraguaia. O Flamengo venceu a concorrência do Fortaleza para contratar o atleta, como a gente havia dito. Então, fica aí a informação. E por falar em Sub-20, o Flamengo está muito próximo de acertar a renovação de contrato do Lohan. Jogador que está, uma hora está no profissional, outra hora está no Sub-20, está participando desse processo que o Flamengo sabe fazer muito bem, de lapidar joias, e o Flamengo está mais próximo agora. Lembrando que a negociação pela renovação se tornou até novela. Uma hora já esteve próximo, depois Flamengo e o staff do jogador recuaram, mas agora, talvez até pela necessidade, porque a verdade é essa, o Lohan vai ser muito mais útil ao Flamengo agora, na ausência do Everton Cebolinha, na ausência do Vinha. Grande abraço. Mengão 4-0, fala João. Flamengo tem que fazer isso, hein? Porque senão, para decidir lá em La Paz, já era. Um abraço. Leonardo, Palmeiras em casa. Carlos Mota, R$5. João, o Flamengo tem que golear amanhã. O Bolívar na altitude é muito desagradável. Abraço, amigo. O Bolívar tem um bom time. O Peñarol meteu 4-0 no The Strongest. O Bolívar é melhor do que o The Strongest. Então, o Flamengo tem que fazer uma grande vitória no Maracanã se quiser arrumar alguma coisa, né? Com toda certeza. Deixa eu pegar aqui a prévia do jogo que eu vou narrar amanhã. Eu acho que é um valor exorbitante, tem que vender. O jogador quer ir também, claro. A Atalanta é campeã da Europa League. E caso o Wesley seja vendido, no momento no elenco tem o Lucian e o Daniel Salles, laterais direitos do Sub-20, que ainda não jogaram no profissional. O Lucian entrou nos acréscimos de 2 jogos do Carioca. Os 2 têm 18 anos. O nome de Michael é um nome que também é comentado, é considerado um nome perfeito para substituir o Cebolinha, só que o Michael está pedindo um valor salarial muito alto, porque ele ganha na Arábia um valor muito alto. Então esse impasse financeiro no momento é um problema. Mas o Michael, ele pode